O Açaí divulgou seus números do terceiro trimestre e o mercado gostou. As ações tiveram uma performance muito boa ao longo do dia. No vídeo de hoje, então, a gente vai comentar um pouquinho o que aconteceu, como é que foi a divulgação, o que eu achei de positivo, o que eu achei de negativo nos resultados do Grupo Açaí. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Também vou pedir para você que se inscreva aqui no canal, que ative o sininho para não perder nada, e deixa o like, que ajuda demais o canal. Também comenta aqui embaixo se vocês têm as ações do Açaí, se vocês não gostam, se vocês gostam. Eu sei que muita gente tem uma certa aversão ao segmento de varejo alimentar, margens apertadas. Enfim, comenta aqui embaixo o que você acha. E como eu comentei, né, a gente está aí com essa é a primeira análise de resultado do terceiro trimestre, então deu início à largada, né, a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2022. Eu aqui no canal pretendo trazer uma análise dos resultados das empresas que eu acompanho, então a gente vai ter muitos vídeos aí nas próximas semanas, buscando trazer para vocês a minha percepção dos diferentes resultados das empresas. Então começando aqui com o Açaí. Bom, primeiro que, olhando para as ações do Açaí ao longo desse ano, a gente vê que o Açaí tem uma performance muito positiva. As ações estão subindo 50% ao longo do ano. Carrefour sobe 34% e o Grupo Mateus sobe 9,3%. O segmento de atacarejo, que é onde o Açaí está inserido, para mim, ele é um segmento que tem ganhado muito espaço. Então, por incrível que pareça, no período de inflação um pouco mais elevada, o que a gente tem visto é que as famílias, de forma a buscar se proteger dessa inflação e manter o seu poder de compra, têm migrado do varejo, né, daqueles supermercados de conveniência, que geralmente são mais caros, e feito mais compras nos atacarejos, onde você consegue economizar mais. Então, esses 2 últimos anos de um período de inflação um pouco mais alta acabaram, inclusive, beneficiando indiretamente as empresas que têm esses atacarejos. E a Açaí, obviamente, é aí um dos principais grupos no Brasil. Não só isso, eu acho que o Açaí tem uma equipe muito competente na parte operacional, liderada lá pelo Belmiro. É uma empresa que ao longo dos últimos 10 anos teve um crescimento espetacular. Faz não só tem um crescimento muito bom, mas tem um nível de rentabilidade muito boa. Eles conseguem fazer uma gestão de capital de giro, de estoque, junto com fornecedores excepcional, e faz com que a empresa demande muito pouco caixa para continuar crescendo. Então, o que aconteceu só no último mês, a gente viu aí uma queda na última semana, a gente pode notar aqui, até deixei marcado, que as ações do Açaí tiveram uma queda, isso por conta de alguns boatos a respeito do grupo controlador do Açaí. Eu acho que esse é o grande calcanhar de Aquiles do grupo Açaí, né, que é o seu grupo controlador, o Cassino. A gente sabe que já teve muitos problemas no passado em relação a transações com partes relacionadas, um certo desrespeito junto com o acionista minoritário. Óbvio que já faz algum tempo que isso aconteceu, então muitas pessoas falam que isso aí ficou no passado, mas o que tem acontecido é que o Cassino está com problemas na sua matriz na França e começaram a surgir alguns ruídos a respeito de que ele poderia se desfazer da sua posição em Açaí como uma forma de conseguir levantar caixa para o seu grupo controlador. É óbvio que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, isso aí que o Cassino está com problemas, isso é um fato, mas se ele vai se desfazer ou não desses ativos, isso aí já começa a ser boatos. E eu acho que até seria positivo a saída de um acionista controlador bastante controverso. No mesmo período, então, nesse último mês, o Açaí tem uma performance de praticamente 2% de alta, enquanto a gente vê o Grupo Mateus caindo 8% e o Carrefour caindo 13%. E no dia de hoje, as ações tiveram uma forte alta, então as ações chegaram a subir aí 4,5% ao longo do dia, muito por conta do resultado que eles divulgaram. Bom, a gente viu algumas notícias aí, então, por exemplo, essa notícia traz que o lucro do Açaí recuou 48% no terceiro trimestre. É hora de investir? Isso aqui, obviamente, assusta um pouco. Poxa, o lucro recuou 50%, mas será que aconteceu isso? O que será que aconteceu no Açaí? Olhando, então, aqui nas suas demonstrações de resultado, a gente vê que a receita teve uma alta de 30% em um ano, uma alta considerável. Margem bruta, uma pequena queda de 0,4 pontos percentuais. Margem EBITDA recuando de 7,8% para 7,3%. Então, o EBITDA ajustado da empresa subiu 20% ano contra ano, um crescimento considerável. Só que existe ali um pequeno ponto, é que o Açaí, como ele está fazendo algumas operações de conversão de lojas que eles adquiriram junto ao Extra, eles estão com algumas despesas por conta dessas conversões. Então, eles colocam que são despesas pré-operacionais, ou seja, são aquelas despesas em que eles estão preparando essas conversões. Isso aí acabou puxando um pouco as despesas.
E aí ele tem até uma margem EBITDA ajustada para essas despesas operacionais que indicaria ali, ainda assim, uma pequena queda da margem, mas uma alta do EBITDA de 25% ano contra ano. Eles não colocam o lucro líquido aqui nessa tabela, mas eu puxei. O lucro líquido ajustado, ou seja, excluindo essas despesas pré-operacionais, teria sido de 318 milhões contra 306 milhões do ano passado. Uma pequena alta de 4% ano contra ano. Então, o que foi aquela queda de 50% que foi alardeada? O que acontece é que no ano passado eles tiveram créditos tributários, tá? E créditos tributários não recorrentes, então não faz muito sentido olhar para o lucro líquido do ano passado e comparar com o lucro líquido desse ano, por conta dessa base. Então, se vocês forem olhar, eles até colocam aqui um asterisco nessa coluna. Então, essa coluna ela já é livre, então ele já exclui aqui aqueles créditos tributários para deixar uma base mais limpa e mais comparável. Então, de maneira geral, um crescimento forte da receita, pequena queda de margem, mas nada absurdo, um crescimento do lucro líquido ajustado de 4%, e aí a gente olha, poxa, mas por que ele cresceu 4% o lucro líquido ajustado se o EBITDA cresceu 25%? Vai olhar um pouco mais à frente, mas já adiantando um pouco, é uma questão de resultado financeiro que acabou pesando a alta de juros, um maior nível de dívida para conseguir financiar esse crescimento também. Olhando um outro ponto que eu gosto muito de olhar para esse setor é o crescimento de vendas. Como é que o crescimento de vendas veio? Então, assim, ele pode ter um crescimento de vendas porque ele abriu mais lojas ou porque as lojas estão faturando mais. E aí a gente tem aqui o chamado LFL, que é o like for like, que seria vendas das mesmas lojas. Então, nas vendas das mesmas lojas, trimestre contra trimestre, a gente teve um crescimento aí de 9%. No ano, de um ano para o outro, a gente tem um IPCA acumulado de 7,2%. Ou seja, a diferença é um crescimento real. Então, as lojas tiveram um crescimento real das suas vendas, o que para mim é um ponto muito positivo para o açaí. De novo, o que a gente tem enxergado é um cenário em que, por conta de uma maior inflação e uma deterioração, né, uma deterioração do poder de compra das famílias, uma das formas que as famílias buscam para manter seu poder de compra é buscando economizar. O atacarejo é uma forma justamente de você conseguir manter o seu poder de compra. Então, as famílias têm buscado substituir aquelas compras nos supermercados mais convencionais e feito algumas compras, poucas compras ao longo do mês, em grandes centros de atacarejo em que são mais baratos os produtos. Essa é uma forma de economizar e manter o poder de compra. Então, eu acredito muito que esse formato de atacarejo, ele é vencedor, e ele tem ganhado muito espaço ao longo da última década, e eu acho que a tendência é ele continuar ganhando esse espaço. O market share já cresceu bastante. E aí, olhando como é que foi o resultado do açaí versus a expectativa, bom, o esperado era uma receita líquida de mais ou menos 13,9 bi, veio 13,8, ou seja, em linha. O EBITDA esperado era de 984 e eles entregaram um EBITDA de um pouco mais de 1 bilhão, então um EBITDA superando as expectativas. Margem EBITDA também superando suas expectativas. E o lucro líquido superando bastante as expectativas. Então a expectativa era um lucro líquido de 233 milhões, a gente teve um lucro líquido de 281 milhões. Isso daqui não é o lucro líquido ajustado pelas despesas não operacionais, né, as despesas pré-operacionais. Então, como eu quis manter aqui do jeito que o mercado poderia olhar, aqui é o lucro líquido que eles de fato reportaram. Então, veio um resultado acima do que o mercado esperava e por isso eu acredito que as ações têm performado bem ao longo desse dia. O que eu acho que pesou bastante foi o nível de endividamento. Então, a empresa aumentou seu nível de endividamento para conseguir crescer. Eles têm crescido bastante o número de lojas, fizeram lá a aquisição junto ao Extra. Então, a gente teve uma dívida líquida crescendo 50% ano contra ano, mas quando a gente vai olhar o custo da dívida, ela cresceu 212% ano contra ano. Então, o resultado financeiro saiu de resultado financeiro negativo de 164 milhões para 440 milhões. É um crescimento muito grande. E quando a gente olha o custo da dívida, são os juros da dívida, a gente viu um impacto muito grande. A gente viu um custo de dívida saindo de 95 para quase 300, ou seja, triplicou o custo com juros dessa empresa. Isso porque os juros cresceram bastante. A gente saiu de uma Selic de, sei lá, 5, 6% no ano passado para uma Selic agora de 13%. Isso tem um impacto significativo, mas eu acho que também tem um ponto positivo que eu não imagino que a gente vai manter essa Selic nesse patamar no longo prazo, tá? Então eu imagino que provavelmente no começo do ano que vem a gente vai ter uma queda. E quando isso acontecer, a gente vai ter um efeito contrário, ou seja, o lucro de repente vai ter uma alta bem maior, justamente porque o efeito de redução dos juros.
Bom, falando sobre o comparativo de múltiplos e do Assaí versus os seus pares, então um dos múltiplos que a gente costuma olhar muito para esse setor é o de EV vendas, que é o preço que você está pagando na empresa sobre o volume de vendas, né, a receita líquida. O Assaí hoje negocia a meia vez o seu volume de vendas, o Grupo Mateus 0,53, Carrefour 0,50. A gente nota que os três grupos têm tido ali um múltiplo EV vendas parecido. Pão de Açúcar, que é justamente o segmento que está sofrendo mais com essa migração do varejo mais tradicional, né, dos supermercados mais tradicionais, para os atacarejos, está negociando a 0,25 o valor das suas vendas. Óbvio que também a gente tem que considerar que o Pão de Açúcar, além de tudo, também tem uma expectativa de crescimento muito menor do que os outros três. Os outros três têm um pipeline, né, uma expectativa de crescimento de abertura de novas lojas muito maior do que o Pão de Açúcar. Já olhando para o múltiplo de preço sobre lucro esperado para 2023, Açaí negocia 14 vezes, Grupo Mateus 11, Carrefour 15 e o Pão de Açúcar 12 vezes. Eu acho que o Pão de Açúcar ainda sofrendo muito com uma margem abaixo dos outros, dos seus pares. Bom, como vocês sabem, eu tenho na minha carteira o Grupo Mateus, então eu gostei do resultado do Açaí, eu acho que é uma empresa que tem um potencial bem interessante. Uma coisa que eu gosto de falar, pessoal, aqui eu mostrei muito a demonstração de resultados do exercício, né, chamada DRE, mas eu sempre olho muito para esse setor o balanço patrimonial e a geração de caixa. E o que acontece é que o Açaí, ele é uma empresa, tem um modelo de negócio em que ela não demanda caixa para continuar crescendo. Então, se vocês forem ver, eles conseguem financiar os seus estoques junto aos seus fornecedores, então ele consegue um prazo de financiamento junto com os seus fornecedores muito grande, diminuindo aí a necessidade de capital de giro. E para fazer o crescimento de lojas, eles buscam fazer lojas em que eles fazem o arrendamento, né, eles fazem o aluguel das lojas, ou seja, as lojas físicas não são deles. Eles têm o CAPEX de criação das lojas, mas na sequência eles conseguem fazer a desmobilização disso. Isso ajuda a diminuir a necessidade de investimentos também. Então, por conta disso, a empresa tem uma rentabilidade sobre o capital bem elevada, um ROIC de mais de 20%. Então, assim, a gente tem uma empresa que tem um ROIC elevado, a gente tem uma empresa que tem um crescimento alto esperado, negociando um múltiplo razoável, não é um múltiplo barato, mas também não é caro. Mas aqui a gente tem sempre que lembrar que a gente está lidando com um segmento de varejo alimentar, que as margens são apertadas. Então, qualquer escorregada nas suas margens tem um impacto grande na linha final, no bottom line, para o grupo Açaí, e Mateus, e Pão de Açúcar, enfim, todos esses. Bom, no final, eu gostei do resultado, não só por conta do Açaí, mas também eu acho que traz uma expectativa boa do grupo Mateus, que é a ação que eu tenho na minha carteira. Por conta disso, eu achei muito interessante. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu comentei, eu vou trazer vídeos sobre os resultados das empresas aqui no canal, então conforme forem saindo resultados, eu vou analisar e vou trazer aqui um pouco dos meus comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.